Nesta noite de Halloween, quando o véu entre os mundos se torna mais fino, o Sanguis Scriptum viaja entre dois arquétipos que atravessam séculos: as bruxas, que a história tentou apagar nas chamas da intolerância, e os fantasmas, que insistem em permanecer mesmo depois da morte. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações, porque esta semana o medo é mais do que uma história, é um eco do passado. Bem-vindo ao Sanguis Scriptum. Antes do chapéu pontudo e da vassoura, a bruxa era a mulher que desafiava estruturas. A parteira que conhecia ervas, a curandeira que enfrentava a medicina oficial, a solteira que possuía propriedades, mulheres livres demais para o mundo em que nasceram. Na Europa medieval, esse conhecimento independente se tornou perigoso. O que não se podia controlar precisava ser queimado. Entre 1580 e 1630, a Europa queimou. Mais de 50.000 execuções por bruxaria, 80% delas mulheres. Em Salem, 1692, o pânico durou 16 meses. 200 acusações, 30 condenações, 19 enforcamentos. Por trás de cada denúncia, um padrão emergia: disputas por terras, inveja, medo do feminino e o desejo de purificar o que não se compreendia. Bridget Bishop, dona de uma taverna, foi enforcada. Rebecca Nurse, idosa e surda, acusada de lançar maldições. Tituba, escravizada, descreveu espíritos caribenhos e acendeu o estopim. Cada nome, um retrato do absurdo. Cada julgamento, um espelho da ignorância humana. Séculos depois, pesquisadores descobriram o ergot, um fungo do centeio capaz de causar delírios e visões. Talvez parte do pânico tenha nascido do veneno dos próprios campos, mas a verdadeira doença era invisível. O medo da mulher independente, a culpa religiosa e o desejo de apagar o que desafiava o poder. Mesmo nas cinzas, a bruxa nunca desapareceu. Ela ressurgiu em cada história, em cada superstição, em cada mulher que ousou escolher o próprio destino. Hoje é símbolo de resistência, sabedoria e poder. Cada fantasia de Halloween é, na verdade, um tributo às que ousaram saber demais. Em cidades antigas da Europa, arqueólogos encontraram lugares onde a terra se recusa a florescer. Ali, dizem, foram erguidas as fogueiras, e em certas noites, o vento ainda traz um som, como se vozes antigas pedissem justiça, ecoando entre o fogo e o esquecimento. Existem registros secretos, chamados Grimórios Perdidos, onde nomes de mulheres executadas foram escritos com tinta de ferro e sangue. A lenda diz que se alguém desenhar o mesmo símbolo hoje, o ritual recomeça. Alguns dizem que as bruxas não morreram nas fogueiras. Elas apenas trocaram de pele. Mestres do disfarce substituíram o manto por vestidos comuns e o caldeirão por um espelho, onde observam o reflexo do tempo passar. Mas em certas madrugadas, quando o fogo das velas trêmula sem vento, elas se reúnem em silêncio. Uma antiga assembleia onde cada palavra sussurrada é um feitiço. Dizem que nessas noites o céu escurece, os animais se calam e o ar se torna denso, como se o próprio mundo parasse para ouvir. Quem testemunha nunca mais dorme da mesma forma. Mas o que acontece quando a bruxa desaparece e o som do vento muda de direção é quando algo mais frio começa a se aproximar. Tábuas sumérias datadas de 4.000 anos antes de Cristo já descreviam espíritos errantes. Homero falava de sombras no Hades, mas foram os vitorianos que tentaram provar o impossível. Fundaram a Society for Psychical Research e registraram as primeiras fotografias espirituais. 1878. O caso Amherst. Móveis voavam, marcas apareciam nas paredes e mais de 50 testemunhas confirmaram o impossível. Em 2003, câmeras do Palácio de Hampton Court capturaram uma figura abrindo portas do século XVI. A gravação ainda intriga investigadores.
Infrassons abaixo de 20 Hz causam visões. Campos eletromagnéticos alteram o cérebro, mas há fotos, como a da Dama Marrom de Raynham Hall, que continuam desafiando qualquer explicação racional. Os fantasmas são a prova de que o amor e o trauma são grandes demais para caber num túmulo. Eles existem porque não aceitamos o fim. São memórias que se recusam a morrer e, às vezes, a nos deixar ir. No Japão, maquinistas relatam trens noturnos, onde passageiros desaparecem entre estações. Na Inglaterra, enfermeiras afirmam ver pacientes recebendo alta anos depois da própria morte. Em cada cultura, um mesmo eco, a sensação de que algo permanece. Pesquisadores chamam de resíduo energético, um fragmento de consciência que repete o instante da morte, como um grito preso entre o tempo e o silêncio. E se alguém escuta, o ciclo recomeça. Mas os fantasmas também aprenderam a esperar. Eles só aparecem quando o medo é forte o bastante. Há casas onde relógios param sempre na mesma hora e vozes se repetem noite após noite, como um disco quebrado que se recusa a parar. Alguns dizem que são apenas ecos, mas há quem jure que eles observam, que escutam, e que um dia voltam para terminar o que deixaram inacabado. Bruxas e fantasmas. Um lado invoca, o outro responde. Duas faces de uma mesma verdade. A de que a morte nunca foi o bastante para silenciar o medo humano. E você acredita que os julgamentos de bruxas foram apenas histeria coletiva? Ou havia algo sobrenatural nos eventos documentados? Comente abaixo qual caso de fantasma real mais te intriga. Se inscreva no canal para não perder amanhã o encerramento épico, a morte e o demônio, os arquétipos finais que a humanidade nunca conseguiu domar. Então, se nesta noite você ouvir passos atrás de si, ou sentir o vento gelar de repente, lembre-se, pode ser apenas o eco de uma bruxa antiga, ou a alma que ela invocou há séculos. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Lembre-se, as histórias mais assustadoras não são as que inventamos, são as que a história tentou enterrar.